Oi, pessoal, como vocês estão? Hoje estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast Véio Pode Tudo. E hoje numa formatação um pouco diferente, como vocês estão notando, porque a nossa convidada hoje está lá em São Paulo e a gente aqui em Curitiba. Mas eu não podia deixar de trazer essa mulher incrível para falar com vocês e passar muito da expertise que ela tem como psicóloga em vários assuntos, em várias questões que eu acho que vocês vão curtir muito. Então, hoje aqui conosco, meio aqui, meio em São Paulo, Meire Camia. A Meire é psicóloga, teóloga, palestrante motivacional, e já notaram por quê, né? Muita animação. Ela é mestre em administração de empresas e especialista em neurociência. Olha só que combo legal que a gente vai ter hoje aqui. Meire, é uma honra ter você aqui, é um prazer imenso. Olha, o prazer é meu, é uma alegria, brigadíssima. E muito obrigada também, assim, pela oportunidade de estar com a sua audiência, com a do Paulo. Brigadíssima pelo acolhimento e pelo privilégio de estar aqui com vocês. Muito obrigada mesmo. Ah, que bom, querida. Para nós que é um prazer. E como você tem esse conteúdo maravilhoso, essa vivência dentro da tua profissão, eu até queria começar perguntando para você, Meire, a importância da educação em geral, né, do poder que tem essa educação para todas as faixas etárias. A gente foca muito aqui no nosso podcast, tanto que a brincadeira do nome Véio Pode Tudo, no público mais maduro. Mas a gente sabe que esse público jovem de hoje vai ser o público maduro de amanhã, é ou não é? Com certeza, claro. Então, eu acho que é sempre bom, né, que Deus ajude que sejam, é sempre bom a gente pensar no todo, né? Sim. Desde a infância, adolescência, o adulto jovem, até que ele amadureça. Você sabe que uma das coisas importantes, né, que nós estamos, infelizmente, aprendendo pelo caminho da dor, que é o caminho do sofrimento e das doenças. Porque, desculpa cortar, mas a gente aprende pelo amor ou pela dor, né? Exatamente. E a gente está aprendendo pela dor, né, que é através do sofrimento e das doenças mentais, que a gente nunca viu tanta ansiedade, tanta depressão, tanto pânico, né? Tantas doenças mentais como a gente vê hoje, né? Mas é justamente porque nós estamos perdendo a qualidade das relações, né? E a educação, ela se dá pelo relacionamento. Então, nós estamos vendo hoje, né, uma corrosão dos laços familiares. Então, essa questão, né, do respeito aos mais velhos e o próprio preparo das pessoas com relação à velhice, que faz parte de um processo natural. É natural, né? Todo mundo nasce, todo mundo morre, todo mundo cresce, amadurece. E nós estamos com uma dificuldade de entender o processo da vida, que a vida é um processo, né? E a gente, com essa tecnologia toda, nós estamos vivendo o mundo por trechos, por pedaços, assim como as conversas do WhatsApp, por né? pixels. Exatamente. Parece que uma coisa não se liga à outra, e é por essa razão também que os jovens não entendem que a vida é um processo, então eles já querem chegar no mercado de trabalho como gerente, como diretor. O imediatismo, né? Isso, eles não conseguem entender isso, né? E a questão das relações humanas, e olha, as pesquisas, todas as pesquisas que falam sobre felicidade, saúde mental, saúde física, eles vão todos dizerem que a base da felicidade e da sanidade está em ter bons relacionamentos. Então, quem tem bons relacionamentos, quem é amado, quem ama, quem tem alguém para abraçar, para contar na vida, aquela pessoa que quando dá tudo errado, você pode desabar nos braços ou nos ombros de alguém
quem tem isso é rico, quem tem isso está feliz. É verdade, e começa na família, né? Na família, claro, porque hoje nós estamos numa crise tão grande de identidade, de autoimagem, de tudo isso, que nós estamos perdendo justamente esse lugar, que era um lugar de aconchego, no lugar onde nós poderíamos falhar. Antigamente, quando a gente falhava na sociedade, a família nos acolhia, e hoje, com essa filosofia, né, moderna que a gente tem de que nós temos que ser vencedores em tudo, temos que ser um sucesso o tempo todo, e a gente tem que estar lindo o tempo todo, nem a própria família aceita a pessoa quando ela está Posso só desempregada. falar uma coisinha, Claro, Mary? claro. Eu acho que isso tudo de hoje, até queria ouvir isso de você, se dá justamente pelas comparações com redes sociais, né? Sim, ela cria um mundo de ilusão tão forte que a gente acredita na ilusão, sabe? A gente Porque lá todo mundo é feliz, lindo, perfeito, maravilhoso. Isso, e a gente acaba acreditando nisso, né? E esse tipo de crença e também o estilo de vida que nós estamos levando, né? Porque tem muito a ver com o nosso estilo de vida. Ele está justamente tirando esses laços que era por onde passava-se a educação e os valores. Então, era através dos avós que a gente recebia aquela herança cultural de valores e princípios morais que eram a base de sustentação da família, e a criança nascia ali e era ali que ela recebia as primeiras educações assim, com relação a isso, aos valores. Depois ela ia para a parte social, que é quando ela vai para a escola. É assim que acontece. Primeiro, a primeira infância lá em casa, e depois ela vai para o social, que é onde ela começa a ter contato com a escola e com os amiguinhos da escola, quando a criança vai para a igreja, vai para clube, é quando ela está mais crescidinha. Mas a base já tinha que ter sido dada, que é em casa. E muitas vezes os avós, a presença dos avós ajudava também, né, a passar esses valores, e a criança, no próprio convívio com os mais velhos, né, ela tinha também essa coisa do respeito, né, eu me lembro, eu recebi muito isso, porque meus pais eram japoneses, e o povo japonês é um povo que valoriza muito os mais velhos, Com muito. Então a certeza. gente Os vê. orientais, em geral, são assim, Nossa, né? a gente só falta venerar, assim, os nossos avós, né, e eu recebi muito isso, porque minha mãe era japonesa mesmo, ela veio do Japão para cá, e o meu pai também, assim, ele era a primeira geração que nasceu aqui no Brasil, então ele era bem japonês também. Então nós recebemos essa educação, assim, de como se os avós fossem, assim, uma coisa de sabedoria, uma arca de sabedoria, sabe? Aquela Então, raiz profunda, né? isso, de que tudo que eles falavam, a gente tinha que ouvir e pensar sobre aquilo, era assim que nós aprendemos, né? Tanto que eu sempre gostei dos velhinhos, sempre gostei, e sempre tive a maior paciência. Eu acho que justamente por conta dessa educação que a gente teve desde pequeno, e quando você vê os seus pais, tipo, cuidando com aquele carinho, com aquele respeito dos pais deles, né? E todo mundo, né, da família inteira, com aquele respeito, né, aquela Já fica aí o reverência. exemplo a ser É, seguido, né? a criança fala assim: nossa, essa pessoa deve ser realmente poderosa, né? Ela deve É saber o cara. muito, né? É o cara. E eu acho que isso ajudava demais, né? Na educação, na formação dos princípios e tudo mais. Hoje nós estamos perdendo justamente isso. E quando a gente perde essa sequência, né, que vem da família, nós perdemos justamente essa coisa. Fora isso, nós temos um outro movimento que a gente já consegue vislumbrar bastante, você, eu, que é dos filhos das mães que trabalham, né? Então, assim, as mães que começaram a trabalhar, vão para o mercado de trabalho, mudou a configuração da família. E a criança, alguma coisa se perdeu nesse processo, né? Por quê? Porque a mulher, ela se perdeu um pouco no papel dela na família. Ela que normalmente, a mulher, por natureza, a mulher é educadora,
Você pode ver que professora é tudo mulher, a mulher é que comunica melhor, a mulher, ela tem, a força da mulher está na fala, não está nos braços. Os homens têm força no braço, né? Eles têm força física, porque a natureza do homem é fazer mudanças no mundo. A mulher muda a essência das pessoas através da palavra. É por isso que as mulheres são mais educadoras do que os homens, porque é da A natureza. maioria são mulheres, né? Isso. Quando elas saem de casa, fica vago um espaço que tenta se jogar para a escola ou para babá ou para algum lugar, né? E ficou aquele buraco, né, na educação, que hoje a gente já começa a perceber os sintomas dessa mudança. Entendeu? Então, assim, eu não estou falando que é ruim mulher trabalhar fora, não é isso, porque eu sempre trabalhei. Mas a consciência do papel da mulher não pode se perder, né? Porque ela tem que ter esse domínio, né? E essa responsabilidade para entender quais são os valores que ela está passando para esse filho. Como ficou esse buraco, fica uma espécie de culpa nessas mulheres que trabalham e elas É voltam verdade. para casa com uma sensação de que alguma coisa não foi bem feita, não é consciente Que ela direito. falhou em alguma coisa ali durante o Isso, ela dia. fica com uma sensação, isso é uma sensação que ela tem. E aí ela tenta compensar, mas a gente compensa da forma errada, de forma material, tentando dar um brinquedinho, um docinho, uma coisa para alegrar a criança. E nós começamos a fazer uma confusão entre necessidades e desejos. Então, nós, mães, começamos a dar mais, a suprir os desejos da criança e não uma necessidade da criança. Então, o que é um desejo? Ai, mãe, eu quero um chocolate. Então a mãe vai lá para agradar a criança e dá um chocolate. Mas não é uma necessidade dela, ao contrário. Aquilo ali mima a criança, porque não Porque a dá. criança também sente isso, né, Meire? E aí Sente. começa a querer compensar com mimos, né? Isso, exato. Porque olha só, nós temos dois tipos de alimento que nós precisamos para viver. Um alimento que vem do físico, né? Que é, por exemplo, o ar que a gente respira, a comida que a gente come, mas a nossa alma, ela também tem um alimento dela. E a nossa alma, ela é carente de experiências de vida. Então, o amor ele tem que ter uma reciprocidade entre dar e receber. Esse jogo tem que ser bem equilibrado. E qual que é a recíproca de um filho perante uma mãe amorosa? A mãe amorosa ou pai amoroso é aquele que educa o filho para que ele tenha autonomia, liberdade e responsabilidade. Para Para que quando a esse gente filho, soltar para a vida, né? para a gente poder morrer. É pai que pode Uhum, morrer, você entendeu? Porque esse uhum. filho, essa filha já está bem encaminhada. Agora, a recíproca de um filho é justamente mostrar para o pai e para a mãe que ele pode, que ele tem autonomia, que ele sabe. É tipo assim: olha, mãe, que eu já sei fazer. Olha, mãe, já sei dobrar minha roupa. Olha, mãe, já sei fazer minha cama. Olha como eu estou crescendo. Olha como eu estou me tornando realmente uma pessoa mais madura. E quando os pais entram naquele modelo de compensação de desejos, os pais cercam essa criança de tantos mimos para a criança não ter nenhum problema, para a criança não ter nenhum trabalho, que eles não querem que a criança sofra como eles sofreram. Esse tipo de pensamento é péssimo para a criança, porque ela não Eu tem. chamo de lei da compensação, né? Exato, você entendeu? Então, Uhum. nós estamos tendo este problema também, né? Que vem desse novo cenário. A questão é que nós estamos em evolução, não é que é ruim. Todas as mudanças, elas são normais, eu acho que nós estamos evoluindo. O que nós precisamos, na verdade, fazer para ficar bem é ter consciência, é parar um pouquinho, só parar um pouquinho para olhar o cenário que a gente está vivendo, onde a gente pode melhorar. Mas o problema é que nós não paramos para pensar e refletir sobre as ações que nós estamos fazendo e continuamos replicando o que faz mal.
E aí, essas crianças que já logo são pais também, né, que já vem a outra geração, eles também são pais perdidos, são pais crianças, porque maturidade emocional ainda não tem, ele não desenvolveu, a criança não desenvolveu Ele maturidade. foi mimado até tarde, né? Isso. Então são crianças cuidando de criança. E aí nós Uhum. vamos replicando um modelo que causa muito sofrimento, porque o ser humano, ele foi feito para florescer, para amadurecer, e quando você se sente autônomo ou confiante nos seus talentos, naquilo que você pode fazer, você consegue sustentar seu próprio peso e você não joga o seu peso para ninguém. Então eu sempre falo assim, quando cada um faz a sua parte, não sobra nada para ninguém, né? E hoje nós vemos jovens muito dependentes. Então, Uhum. sabe, você vê jovens assim de 30 e tantos anos, cara, a pessoa não sai de casa. Ela não sai da casa Uhum. dos pais, sabe? Ou às Uhum. vezes até com 50 e tantos anos, eles voltam para a casa dos pais. Quer dizer, existe um vínculo de dependência que é muito tóxico. Toda Uhum. dependência é tóxica, né? O ser humano, ele precisa, ele tem que se agregar por amor. O que que é por amor? É por consciência e por vontade própria, do tipo: "Eu Uhum. quero eu estou com você, porque eu adoro a sua companhia, porque eu escolho estar aqui, mas se eu precisar morar sozinho, eu vou morar sozinho, que eu tenho condição também de morar sozinho". É, até porque, Meire, eu acho que quanto mais você faz isso com os filhos, ah, não, mas eu amo meu filho, minha filha, quero sempre junto, não ligo que ainda more com os pais e tal, mas esse é um tipo de amor que vai tolhendo, né? E ao Isso, invés então, de você ajudar teus filhos a crescerem, é o amor você parece dependente. que fica achatando, né? Isso. Achatando. Porque as mães também, elas têm que entender que o papel delas, elas têm uma função temporária. A função de mãe, ela é temporária. Não é para sempre que você vai ter uma criança, sabe, debaixo do braço, e algumas mães não entendem isso. Eu sei que é maravilhoso ser mãe, porque eu também sou. A gente adora amar e cuidar, porque isso faz parte da nossa natureza. E tem gente que vicia nesse papel. E aí E quer que esse sufoca, né? filho ela quer que esse filho fique eternamente com ela. E aí ela faz chantagem, a mãe manipuladora. Ela diz assim: Uhum. "Ai, você vai viajar e vai me deixar aqui sozinha? Não, tudo Nossa, bem, se eu tiver um ataque cardíaco aqui nossa, sozinha e ninguém me bem achar e isso. achar o meu corpo daqui a tantos Nossa, é bem por aí. tudo bem, filho, pode ir", né, aquela coisa, Mas né. se você voltar e eu não estiver mais aqui, Isso, sabe assim? quer dizer, o filho vai, mas vai puxando uma corrente daquelas, né? Isso. E tem essas mães que têm essa dificuldade, esse apego, né, por isso que eu falo assim que as relações elas ficam tóxicas quando elas não permitem que a outra pessoa cresça. Isso também Isso se dá aí. nos relacionamentos entre homens e mulheres, né, entre os casais, que Uhum. quando as pessoas se juntam e tiram o pior delas. Quando você junta as pessoas têm que ser melhores, você tem que tirar Uhum. dela o melhor, né, Claro, incentivar que a alguém tem que pessoa estar com cresça. você para somar, multiplicar e não diminuir Isso, e ficar dividindo só problemas e isso, coisas, né? exato. E vocês são um exemplo disso, né, de coisa boa, porque vocês se juntam e fazem coisas legais juntos. Então, um apoia o outro, né, do tipo: "Ah, vamos lá, vamos tentar, vamos fazer, vamos isso, né, Uhum. vamos nos aventurar". Isso é muito bom, porque inspira as outras pessoas, entendeu? Uhum. Então, olha como uma coisa boa puxa a outra. A mesma coisa a corrente ruim. Né, a corrente ruim é igual uma areia movediça, o outro puxa o pior do outro e só vai indo para baixo, você pode ver que tem famílias ou tem casais que só vai degringolando, Ah, entendeu? com certeza. Então nessas horas eu sempre falo assim: "Para um pouco e veja, pra onde vocês como casal estão indo", né. Então tem alguns casais que eu falo assim: "Cara, não é legal mesmo ficar junto, porque eles puxam o pior". Então quando você junta Uhum. aquelas 2 pessoas, tá pior, entendeu, É né. verdade, é verdade. E você vê, né, Zeiva, o nosso desafio hoje, como seres humanos, até para sanar esse nosso sofrimento todo, é uma questão de consciência, é uma questão espiritual mesmo, né. Uhum. Espiritual não digo, assim, de religião nem nada, mas Deus nos deu uma consciência.
é a nossa mente. É diferente do cérebro. O cérebro é o nosso órgão, mas a mente, ela vem da consciência. Essa consciência, ela vem do espírito. É o que nos diferencia de pessoas vivas e mortas, sabe? Quando você pega uma pessoa dormindo, ela tá lá, né? E uma pessoa morta, as duas estão deitadas, mas uma tem vida e a outra não tem. Né? O que dá a vida é o espírito, né? Aquele sopro divino que é o que diferencia, né, as pessoas que estão vivas. E a consciência, né, do tipo, cara, quem sou eu? Sou eu que estou aqui. E nós precisamos desenvolver essa consciência através da nossa mente, que é a conexão do nosso cérebro com todo o resto do nosso corpo, e nós não entendemos quase nada disso, e é por isso que nós sofremos, porque nós criamos pensamentos que nos fazem sofrer, que nos adoecem, causam aquelas doenças psicossomáticas, nós criamos relações que nos fazem sofrer, não tiram de nós o nosso melhor, e criamos filhos que também sofrem. Né? Eles não ficam melhores. Você pode ver hoje crianças pequenas, elas estão sendo medicadas por depressão, porque tem DDH, porque parece que está todo mundo lá meio doido, você entendeu? Então, se Uhum. você olhar a sociedade hoje e a gente olhar para a saúde das pessoas, você fala assim: ai, gente, eu acho que a gente está errando em algum lugar, O né? mundo está doente, né? Porque o que a Isso, gente vê hoje, antigamente a gente não via. é. Essa E quantidade de medicamentos e de que todos nós acabamos precisando, aquilo isso, que muita gente brinca, remédio para acordar, remédio para para dormir, dormir, remédio para para ficar ter calma, energia, remédio para exato, ficar feliz, remédio exato. para aguentar o dia a dia. Isso, É demais, é exato. Então, demais. tudo isso nós podemos fazer, a gente não precisa de remédio nenhum, porque o nosso corpo é capaz de produzir tudo aquilo que a gente precisa. Nós produzimos dopamina, nós produzimos tudo que nós precisamos, todas as químicas da felicidade, da disposição, da força de vontade. Porém, é uma escolha. Precisa ser consciente. Então, E que assim, para está você aqui, poder né? viver uma vida boa, você tem que entender como funciona a nossa mente. É como um carro. Se você quer pegar um super carro, e se você não entender nada desse carro, primeiro, ou você vai bater com ele, você vai fazer uma bobagem, ou então você vai andar sem o maior potencial desse carro, sem usar o Uhum, potencial. Então, para você usar bem o potencial, você tem que ir lá no manual ou ter uma aula, concorda? Para ver, esse uhum. botão faz isso, esse botão faz aquilo e tudo mais, porque é uma máquina. E a máquina tem um jeito de funcionar, tem o óleo certo para colocar, tem Para o você tirar o cilindro máximo, né, correto. dali. Isso, para tirar o máximo. Nós somos iguais. Então, assim, tem gente, Zeiva e Paulo, que conhece mais do carro do que de si mesmo. Então ele sabe direitinho como é que o carro funciona, como que bota o óleo, como que põe isso, o fluido e tudo mais, mas não conhece de si mesmo, não conhece o próprio corpo, não conhece o próprio ritmo, não entende dos próprios gatilhos mentais, né? Então, por essa preguiça, que eu vou chamar meio que de preguiça, sabe? Nós estamos sofrendo. É Então, porque a aquilo que gente você fica, desculpe te cortar, no lugar de conforto, né, Meire? falou, E e é uma também preguiça. as pessoas esquecem, acho que isso é geral, que nós somos seres espirituais habitando um corpo físico aqui neste Exato, momento, né? exato. Talvez pessoas que não tenham essa crença ficam só no físico mesmo, e tá Isso, tudo bem, né? mas morrem de fome. Então é assim, ó, porque a nossa alma tem fome de virtude. Então é assim, as experiências da vida, elas vão forçar, e o amadurecimento, ele vai forçar o ser humano a desenvolver virtude. Por exemplo, a pessoa que não tem disciplina, ela não vai conseguir nada na vida. A pessoa que não consegue acordar cedo, ela não vai arrumar emprego em lugar nenhum, porque não consegue nem acordar cedo. A pessoa que não vence a sua preguiça todo dia, e a preguiça vai vir para você todos os dias, porque eu tenho ela todo dia. Eu acordo mega Principalmente se for cedo, para ir para academia. vou para academia. E isso, eu acordo 3h20 da manhã para Meu fazer, dar Deus. tempo de fazer a meditação. Às 5 da manhã já estou na academia, treino das 5 até as 7 da manhã, e tenho preguiça.
mas a gente tem que Mas vencer eu essa no teu lugar também teria. Meu Deus, acordar nesse horário. bem cedo, né? Para dar tempo, por causa do horário de escola do meu filho, sabe? Assim, então foi a hora que a gente conseguiu ajustar. E se você não vencer o primeiro obstáculo da tua vida, que é a preguiça, você não vai conseguir nada na vida. Então, ir para academia não é só uma questão de força física, mas é também mental, é um exercício mental. E a área da força de vontade, ela tem no cérebro. E assim como você desenvolve um músculo, uma massa muscular, se você deixar de ir para academia, você vai perder tua massa muscular. Porque você só mantém massa se você continuar exercitando ela eternamente, Alimentando esse dia a negócio aí, dia. entendeu? Uhum. O cérebro é igual. O cérebro tem áreas específicas para força de vontade, para disciplina, para foco, para memória, para pensamento estratégico, para sua inteligência, para tua intuição, para uma série de coisas. E nós não exercitamos isso porque a gente quer que o remédio faça isso. É, Entende? E como é que a gente ganha massa muscular aqui no músculo? É pegando ferro, é suando, nossa, você fala assim, ai, que sacrifício, como é cansativo. É cansativo. E a mente se desenvolve da mesma forma, é cansativo. É todo dia você vai ter que fazer aquele movimento e criando aqueles hábitos. E eu sempre chamo assim, ó, você vai ter hábitos positivos, a gente chama de hábitos virtuosos, porque eles desenvolvem virtudes. E hábitos negativos a gente chama de vício, porque é tudo aquilo que você repete todos os dias e faz mal para você. Então, por uhum. exemplo, a preguiça, ela é negativa, porque se você todos os dias ficar com a preguiça de ir para academia, você nunca vai e vai ficar mal, porque teu corpo para funcionar bem precisa trabalhar. Então assim, é que nem você ter um carro e você não anda com o carro, mas todo dia você vai lá e liga o motor. Cara, não adianta ligar o motor com o carro parado. Você tem que de vez em quando dar uma andadinha com o seu carro para ele não ficar ruim, é ou não é? Ser Uhum. humano é igual. Nós só produzimos energia em movimento, é igual a bateria do carro. Você não produz energia parada. Para você ficar bem, produzir energia, você tem que estar em movimento. E é que nem moinho de vento, sabe? Assim, ele só funciona depois que você está lá fazendo o exercício, é que você começa a ficar com mais energia. Tanto que Uhum. se você ficar o dia inteiro deitada no sofá, você vai passar o dia mais cansado do que quando É você verdade. e faz exercício, entendeu? Então, assim, entendendo como o nosso corpo e a nossa mente funciona, a gente consegue ter uma vida muito plena, né? Então, a gente começa a ver quais são os alimentos mais saudáveis. E você vê, né? A hora que você começa a fazer escolhas mais saudáveis, você está tendo amor próprio, você está tendo responsabilidade, você está tendo um comprometimento. Então, olha como a gente começa a fazer, por que que é espiritual nesse sentido Hum. das virtudes, né? Porque eu consigo amar a mim, dando ao meu corpo aquilo que vai ser melhor para ele, e consigo E amar os isso outros, cuidando dos outros. e isso em primeiro lugar, né, Meire? Porque Isso, se a gente parar de olhar para a gente mesmo e ficar e não buscar tudo isso que você está comentando, é sim. aquela história da máscara no avião, né? Sempre ponha primeiro em Isso, você, porque senão você não vai conseguir ajudar o outro. veja, tem Então a gente gente que cuida do bicho, do cachorro, muito melhor do que de si mesmo. Então, para o cachorro, paga tudo, paga plano de saúde, paga remédio, vai no veterinário, não sei o quê, mas para si, come mal, dorme mal, se uhum. maltrata, olha no espelho e se xinga e se critica o tempo todo. Quer dizer, não tem o mínimo respeito consigo mesma, né? É a Mas não aceitação, né? o cachorro tá lá em cima, você entendeu? É verdade, é Não é? verdade. É. E essa coisa da gente olhar para a gente e procurar que a gente esteja bem, esteja num certo equilíbrio, porque também ficar no equilíbrio direto Ah, ninguém não. consegue, mas Não, tudo está no equilíbrio, né? Então, se a sim, gente buscar pelo menos isso, a paz isso. mental, a tranquilidade, a harmonia, filtrar as coisas que você vai ouvir durante o dia, Isso. noticiário, bate-papo, gente tóxica, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que fazer
pela gente Claro. mesmo. Isso é uma responsabilidade, essa é uma virtude mesmo, né? A responsabilidade, porque nós temos que ser os maiores guardiões do nosso reino interno. Então a gente tem que ser aquele que julga o que entra para dentro da Uhum, gente e o que vai ficar fora. A gente pode uhum. ouvir um monte de barbaridade, mas a gente vai filtrar aquilo que faz bem, entra para o nosso coração. O que não, você tasca fora. Isso eu Né? chamo de bate com a tua verdade interior. Aquilo que Isso, serve para você de qualquer coisa que te falem, né? Qualquer isso. ensinamento que venha, conselho, alguma coisa. Você É a sente dentro de você, capacidade, né? isso é a capacidade de discernimento que vem Isso. dessa coisa do desenvolvimento da nossa mente. Então, nós temos essa capacidade de saber o que é melhor para nós. Nós temos essa sabedoria, uma sabedoria. Só que ela também tem que ser desenvolvida. Como que a gente desenvolve sabedoria? A sabedoria ela vem da intuição. Ela é uma mente superior. Então, por exemplo, nós temos dois tipos de mente. Nós temos a mente concreta, que é a que faz cálculo, que é essa que a gente está usando aqui, pensando em coisas mais práticas do dia a dia, que resolve problema. E nós temos uma mente mais criativa. É uma mente que, para a gente alcançar essa mente, a gente tem que estar um pouco mais na tranquilidade para poder acessar. Então, Numa a meditação. reflexão ou na reflexão, sabe assim, quando você para um pouquinho para olhar o horizonte e você Uhum. reflete sobre a vida, você filosofa sobre a vida. Naquele momento, a tua mente, quando você para de pensar nos problemas do dia a dia, ela alcança, né, um estágio de ondas mentais muito propícias para boas ideias, sabe, para aquela criatividade e Os para insights. insights. Exato. Os insights são justamente essa sabedoria que a gente adquire olhando as experiências da vida de fora. Você tem que sair Uhum. de fora da Você situação, tem que ficar como olhar um espectador de você mesmo, né? isso, contemplar aquilo sem um julgamento, mas como se você fosse assistir um filme, né? E aí você consegue de cima, né? Por que eu falo de cima? Porque você está acima do julgamento. Quando você se desprende emocionalmente das situações e apenas contempla a sua vida ali, você começa a entender qual é o papel que você está tendo naquele momento, você consegue tomar melhores decisões, você vê se onde você está sendo mantenedor de uma situação ruim, como você alimenta aquilo que se Uhum. repete todos os dias, e se está repetindo, você também é responsável pela Tá repetição do permitindo padrão. aquele ciclo, né? Isso, e alimentando de alguma forma. Então, quando você tem isso, você aplica essa sabedoria para a tua vida. E hoje nós estamos tão emburrecidos nesse sentido, porque nós não reservamos nenhum momento do dia. Nosso dia tem 1440 minutos e a gente não tira nem 10 minutos para fazer reflexão. Nós emburrecemos tanto a ponto, Zeiva, de ter que ter especialista para tudo. Então, assim, eu tenho que ter Uhum. um pedagogo para ensinar meu filho, eu tenho que ter o psicólogo para me dizer o que eu tenho que fazer, eu tenho que ter um médico disso, do pé, o médico daquilo, eu tenho que ter a nutricionista para dizer o que eu tenho que comer. Nós perdemos uma sabedoria natural do ser humano e Que uma tá dentro da gente, né? e uma confiança nessa intuição que a gente sempre teve, sabe? Então nós estamos tão desconectados de nós mesmos, né? Tão perdidos, né? Que até para o básico a gente está precisando de respostas. E é É por isso coaching para tudo. tudo. Cara, sabe o efeito manada? Tá todo mundo assim, Aham. buscando um salvador. Então eu quero um salvador que me diga. Por isso que os movimentos da religião também, muitas religiões, elas utilizam isso, né, como massa de manobra, sabe aquela coisa? Uhum. Tipo, E como tá todo muito, mundo né? querendo, como todo mundo quer um salvador, então, tipo, cara, você esse salvador, né? Uhum. Mas aí você fica lá um cego guiando cego, entendeu? Né? Porque todo mundo é muito cômodo, né? Que, sei lá, como que chama? O pastor ou o padre me diga com quem que eu tenho que casar, porque se eu casar errado, se der Uhum. errado, eu falo, foi ele que mandou. Quer dizer, a A culpa culpa não nunca foi é minha. minha, É. entende?
É muito cômodo essa postura, mas é uma postura muito covarde. É uma coisa de delegar poderes às outras pessoas no que tange a você, né? Isso. E uma virtude muito importante que nós temos que desenvolver é a coragem. A coragem é uma virtude, é a virtude do herói, né? E a coragem é aquela de você, de teu coração dizer para você, vai, né? É você ouvir teu coração e dizer assim, cara, mesmo sem recurso, eu vou, mesmo com medo, eu vou. Né? Então eu não me acovardo atrás de, sei lá, alguém, ou deixo as rédeas da minha vida na mão de sei lá quem, que eu nem conheço, entendeu? E a nossa alma se ressente, porque é nosso papel, na nossa consciência, ser o dirigente da nossa vida. Então, a liderança é algo que nós temos que exercer, independente de ser homem, ser mulher, de ser criança, não importa. Até Nós temos porque que ter um posicionamento. Lógico, e até porque, Meire, todas as respostas que a gente busca estão sempre dentro da gente. Sempre. Então, aquela pessoa que vai, não estou julgando, tá? Porque eu já fui. Sim. Aliás, eu já fui conhecer tudo que também é religião. Eu também, eu gosto tal, muito. Eu acho que é importante. Vai na cartomante para saber o que fazer. Isso é delegar, né? É delegar nas mãos do outro. Exato. Aquilo que, se você parar, refletir, você tem a condição de chegar na tua conclusão. Perfeito. É perfeito isso, né? Então, assim, todos nós somos místicos, nós somos intuitivos, nós temos essa capacidade, porque nós somos todos energia e somos todos espirituais. Então, Deus não deu privilégio para ninguém nesse sentido. Ele deu 24 horas no dia para todo ser humano fazer o que quiser dele. Deus nos deu um corpo, né, que funciona lá mais ou menos aqui ou ali para cada pessoa, mas nos deu a vida. E você, com a vida, cara, tu faz qualquer coisa, porque a vida é o maior milagre. Então, você tendo a vida, né, e sabendo que isso já é um milagre por si só, né, e entendendo algumas leis da natureza, por exemplo, de que vida e morte não está na nossa mão. Então, nem adianta se preocupar muito com isso, porque tem gente assim que, sei lá, eu fiquei sabendo de um rapaz, olha só, o cara tinha levado, acho que não sei quantos tiros num negócio, depois levou mais não sei quantos tiros num outro atentado ali e tal, e foi morrer de Covid. Você vê, olha, né? Você não sabe do que é que você vai morrer, nem quando vai morrer, né? E às vezes morre do nada, que minha mãe morreu do nada. Ela, aos 66 anos, a gente estava fazendo uma apresentação, ela entrou, fez o número e entrou no camarim, puf, morreu do nada. A mulher estava normal. Nossa, morte súbita. Entendeu? Eu acho que é a melhor coisa. Já estou até negociando. Ela queria. Porque, né, para quem vai é uma maravilha, para quem fica dá uma morte abençoada, puta susto, mas é uma morte abençoada. Então, e para nós foi um susto, porque assim, imagina, a mulher estava normal, minha mãe estava normal, conversando normal e tal, e de repente ela, putz, cai e morreu. Aí você fala, cara, ninguém bateu, ninguém atropelou, não ficou doente, não nada, não avisou, ninguém avisou. Então, naquele momento eu entendi que essa é a regra da vida, que sobre a morte e a vida, quem manda é Deus, não somos nós. Eu lembro de uma coisinha antiga, desculpe, Meire, que dizia assim, a vida é uma festa que a gente entra sem ser convidado e sai antes que ela acabe. Exatamente. Sem ser convidado eu fico meio na dúvida, mas que a gente sai antes que ela acabe, a gente sai, com certeza. É verdade. E, assim, cada um vai sair de um jeito, né? Por isso que a gente só tem o presente. Por isso que a palavra presente, que é o presente que você recebe, já é um presente, né? Porque é a única coisa que nós temos agora, é a consciência do agora. Que no minuto seguinte a gente pode estar morto, né? E na Covid eu entendi também que a doença é algo assim que a gente também não tem escolha. Porque se for escolher, ninguém quer ficar doente, óbvio, né? Lógico. Ninguém gostaria. Mas assim, e na Covid, assim, as pessoas, sabe aquela doença, o TOC, transtorno obsessivo compulsivo? Meu, um monte de gente começou a desenvolver esse negócio de lavar a mão umas 3.000 vezes no dia, assim, entendeu? Começava a corroer a pele e tal, e eu falava assim, meu amigo, olha, você pode
lavar a mão 3 milhões de vezes, mas isso não vai te isentar da morte nem da doença. Isso não está na nossa mão. Isso também está na mão de Deus. Não somos nós, porque se fosse escolher, ninguém morria e ninguém ficava doente, certo? Claro. E Então, não é uma posso te escolha. falar uma coisa, Meire? Quando você fala do poder da mente, Sim, eu não sei se isso entra aqui, mas acredito que sim, entre. sim. Eu não tive medo da Covid. Também não. Eu não Não tive. peguei Você também. vai me perguntar por quê e também não peguei. Você vai me Então, perguntar por quê, eu não sei te falar, mas eu não fiquei naquela neura. Essa isso. história de lavar a mão já é meu hábito, até porque eu tenho 3 Sim. cachorrinhas, né? Então, dentro Aham. de casa, eu tô toda hora lavando as mãos. É, Mas você não mudou eu hábitos, você já tinha hábitos de higiene já normal. tinha o hábito de higiene normal. Então, o que aconteceu foi que, eu não sei, eu continuei vivendo, Sim, sabe? E e fazendo tem ali muito uso a de ver com isso, máscara. viu? Tem muito a Pois ver com é, essa coisa da, porque diz da que a gente, quando tem medo, atrai o que a gente atrai. tem E eu medo, vou te né? contar uma experiência, assim, bem que aconteceu com a gente. Foi o seguinte: quando deu esse negócio da Covid, eu resolvi que ia me voluntariar para trabalhar como voluntário quando o Ministério da Saúde chamou. Eu fui lá, fiz um curso, tinha que fazer um curso, né? Você se candidatava, quem era profissional da saúde, fazia o cursinho e tal, e ficava lá à disposição. Eu fiz isso porque eu senti no meu coração que eu tinha que ajudar, porque eu também não sabia o que, que era naquela época, a gente não sabia direito, que era bem o começo. E a gente não Aham. sabia, e a gente só sabia que quem pegava morria. E aí até meu filho falou assim, mas mãe, que eu conversei com ele, conversei com meu pai, falei, olha, eu tô indo lá, vou lá, podem me chamar, mas aí, tipo, meu filho não podia ficar comigo, tinha que ficar na casa de fulano, já foi organizando mais ou menos para preparar, né, para se alguém me chamar, eu ir. Aí ele falou assim, mas mãe, e se você morrer? Eu falei assim, filha, é melhor morrer assim, fazendo uma coisa boa, do que morrer atropelado. E eu falava assim, É. e quando você aceita uma missão dessa, independente de você ir ou não, você tem que aceitar a pior situação. Aí eu pensei assim, qual que seria a pior situação? Ah, morrer com falta de ar. Então eu já imaginei, cara, eu morrendo na falta de ar lá, como que eu me arrependeria, né? Perguntei para mim, no meu coração. Eu falei, não, eu acho que meu coração pede para ir, porque eu achava que era importante. O que, que eu pensei? Eu pensei assim, cara, se eu ficasse doente, alguém ia cuidar de mim. Alguém tá Uhum. lá cuidando, né? Então, por que, que eu não poderia, né, ir? Pensei assim, e tirei o medo naquele momento, porque quando você Uhum. enfrenta o seu maior medo, ou a pior situação, aquele medo some em você, porque você matou o teu medo, ele não te matou, você matou o medo. É, é E isso a aí. partir daí fiquei sem medo. Eu falei, também continuei normal, tanto que eu não peguei até hoje esse negócio. Eu E também não aí, peguei. aí meu Acho que o pai, nosso olha sangue é só, tão ruim, Meire, que nem que sim. imagino. E aí olha só, meu pai, no começo ele também ele estava lá sem medo, sem tanto medo, fazendo todos os negócios de higiene dele e tal. E ele falou assim: "Vou continuar indo para o mercado", que eu falei para ele que se ele quisesse eu ia lá fazer a compra para ele. Ele falou: "Não, não quero deixar minha vida, eu quero ir". Meu pai já teve leucemia e tal, então ele falou: "Ah, não é isso que vai me resolver". Eu falei: "Ó, pai, você tem que pensar aí que se você ficar morrendo sem ar, aí como é que você vai ficar? Você fica bem? Se assume essa?" Ele falou: "Assumo". Então beleza, então tá todo mundo aqui assumindo seu risco. Um dia, ele chegou para mim e falou assim, ele começou a assistir os noticiários e começou a ficar influenciado por aquilo. Eu Uhum. tirei TV, essas coisas, não fiquei essa coisa. Aí, um dia ele chegou para mim e eu vi o medo no olho dele. Ele falou assim: "Sabe o meu maior medo? É pegar essa doença". Hum. Aí, uma semana depois ele pegou. E eu falei assim para ele: "Pai, você abriu o caminho", porque É. a gente se conecta com o medo. Você sabe que o Tesla, sabe o Tesla? Nossa, Ele Tesla é ele fantástico. ele criou uma máquina, ele fez um estudo sobre doença, o cara era tão genial que até sobre isso ele estudou. Ele entendeu o seguinte, que nós temos uma vibração, né, uma frequência, nós temos uma frequência, ele foi estudar a frequência. E ele estudou a frequência saudável e a frequência doente. Ele percebeu que os vírus e bactérias, eles têm uma vibração específica, que quando você rebaixa a tua vibração, você Você embasa com encontra a ele. vibração dele. Então não é ele que te pega, é você que baixa a tua vibração e isso te torna vulnerável. E o medo,
ele baixa a nossa vibração. Então, se você pegar o livro do Hawkins, o David Uhum. Hawkins é um cara que escreveu um livro chamado Poder e Força. Ele fez um estudo sobre os níveis de consciência, e ele viu que, por exemplo, o medo, abaixo do medo tem culpa, abaixo da culpa ainda tem a vergonha, que é o último patamar. Quando você vibra nessas emoções, você vai diminuindo a tua vibração e você fica muito mais à mercê de doenças, tanto físicas quanto mentais, porque baixa a tua imunidade, e baixar a imunidade significa baixar o teu poder pessoal. O E teu até poder imunidade pessoal, mental, né, porque a gente tem uma imunidade mental. porque a tua consciência, ele está rebaixando a tua consciência do eu sou. Então, quando você vai perdendo essa conexão com Deus, né, que não é um Deus homem sentado lá, mas é a essência divina, a essência de vida. Então, você está perdendo vida, né? Então, conforme você vai se distanciando da vida, você vai encontrando a morte, óbvio, e com ela vai vindo as doenças e tudo. Então, assim, nós somos capazes de gerar vida todos os dias em nós. Então, e a gente faz isso através desse. Por isso que eu acordo cedo, para dar tempo de fazer a minha meditação. Porque, assim, é tudo uma negociação, né? Você pode dormir um pouco mais cedo. Para você poder acordar um pouquinho mais cedo, você tem que reservar um horário do teu dia para você fazer o exercício mental. Então, a Uhum. gente toma banho todo dia, a gente lava o cabelo e tal, mas não faz a higiene mental. Você lava o corpo, escova dente, lava só o físico, mas não lava o mental. E E o imagina mental, tudo de ruim que a gente vê, que a gente ouve, né. entendeu? Assim, nós somos impregnados de coisa ruim, depois você não consegue fazer a seleção desse negócio. Por isso dorme É, mal, come mal, fica mal. Porque a base, que é a mente, ela já está tão contaminada e tão sobrecarregada de emoções e lembranças e coisas que a gente vai carregando e não faz a limpeza, as sabe? gavetinhas, né. Isso, fica carregando, cara, trauma. Olha, eu sou psicóloga, e as pessoas carregam trauma de quando tinha 5 anos, hoje a pessoa tem 50. Ela tá remoendo e revivendo uma situação desagradável que aconteceu quando ela tinha 5 anos. E ela Pois revive, ela é. vai carregando aquele treco, ela nem precisa mais. Já foi, você entende? Às vezes a pessoa já até Uhum. morreu, entendeu? Mas tem Então, gente cara, que gosta, né, Meire, de se isso, apegar naquele porque sofrimento vicia. que teve naquela época. Emoções, elas são viciantes, e algumas pessoas são viciadas em emoções, Uhum. entendeu? Então, as emoções geram sensações. Então, as pessoas viciam nisso também. E tem gente que vicia em estresse, porque o Uhum. estresse joga adrenalina, ele faz o coração bater mais rápido, ele joga cortisol. O cortisol, ele dá aquela sensação de que você está mais vivo, sabe? Você está alerta. Cara, isso é uma droga no nosso corpo, E entende? você Né? sabe, Meire, desculpa te cortar, mas uma vez eu dei uma entrevista Hã. sobre um problema grave que aconteceu comigo quando eu tinha 23 anos. Hã. E a repórter falou assim para mim: "Se você quiser chorar, pode chorar". Falei: "Não, isso aconteceu quando eu tinha 23 anos, me traumatizou na época, Sim. mas hoje eu não vou ficar carregando aquilo, puxando aquilo, vivendo aquilo de novo, a Aham. ponto de ter que chorar quando lembra. Não, Uhum. eu lembro como se fosse um filme que eu Isso. vi", Então, quando entendeu? você Essa consegue personagem ficou lá fora, lá isso, atrás, quer quando dizer. E você fora, deve ó, ter feito ó. realmente um trabalho legal. Por quê? Quando a gente conta as histórias da nossa vida, as passagens, significativas, sem ter esse sentimento, é porque nós já digerimos a situação. Então, por exemplo, hoje eu conto a história da minha mãe, porque eu já digeri aquela situação. Uhum. Quando a gente não digere a situação, as emoções também, elas são um alerta para algo que ainda precisa ser digerido pela nossa alma. Curado de uma vez, Ainda né. tem sabedoria para ser retirada dali, sabe. Então Uhum. as angústias, as amarguras, elas não são ruins, E às elas vezes são alertas. arrependimentos. Uhum. Isso, e elas são alertas da alma, do tipo assim: "Olha para isso que ainda tem coisa para ser tirada dali, ainda tem Isso suco, aí. né, tem sumo É, para ser tirado dali". Aí, a é. partir do momento que você tira aquela experiência e vem aquela insight, você fala: "Nossa, entendi", aquilo deixa de você De libera a incomodar. energia. É, é. Isso.
O entendeu? Paulo chamou. Eu chamei, e nós estamos batendo um papo muito interessante com a Mary Câmara, psicóloga, falando de assuntos muito relevantes em relação à família, em relação à tecnologia, aos sentimentos das pessoas, aos relacionamentos, mas eu quero já engatar uma pergunta para ela. Antes, apenas lembrar que nós utilizamos a estrutura do Cristal Podcast, uma produtora maravilhosa, a sua porta de entrada para o sucesso no mundo dos podcasts. Gravação de podcast, reels, lives, está aí na tela que é o nosso parceiro, do Cristal Podcast, que é nosso parceiro. Você vai falar daqui a pouco de um outro parceiro nosso na área do marketing, que da é comunicação. Assim, comunicação digital. Assim, que também que aparecendo está nos assessorando aí, também. espetacular como assessoria, e todo podcast, toda gravação, toda live, todo Reels precisa de uma estrutura também no mercado de colocação. Mas eu queria perguntar para a Meire, estou gostando muito do bate-papo, às vezes eu colocando questões pontuais e ela desenvolvendo com uma facilidade incrível. É uma máquina de sair frases muito bem concatenadas, muito bem preparadas, elaboradas, que vêm, a gente sente lá do fundo da mente. Agora eu pergunto, todas essas dificuldades de angústias, de recordações, de lembranças, somando com tecnologia, somando com internet, que são coisas poderosas, elas demandam estudos e, inclusive, diagnósticos por parte da psicóloga. Existe uma receita para melhorar o relacionamento da família dentro deste contexto todo que é muito forte e muito pesado, Meire? Sim, eu acho que é resgatar as relações humanas. Por exemplo, coisas simples, sabe? Que a gente tem esse discernimento que a gente está falando aqui, que é fazer a separação do joio e do trigo. Quando a gente lida com a tecnologia, nós precisamos entender que nós temos que dominar a tecnologia e não sermos dominados por ela. Hoje nós somos dominados pela tecnologia, nós somos viciados nos celulares. Então, se você tirar o celular de uma criança, ela tem um surto, ela fica louca, porque é como se você estivesse tirando um pedaço dela, sabe? Não sai de casa sem a penca do celular, porque está viciado no celular. Todos os brinquedos num só, né? Isso, e quem manda nela é o celular, porque onde está o celular, ela está. Né? Então, assim, quando a gente começa a mudar um pouquinho desses hábitos, que não é nada muito difícil, qualquer ser humano, qualquer família pode fazer, por exemplo, criar regras. As regras são feitas para nos proteger. Então, assim, por exemplo, regra dentro de casa. Gente, na hora de comer, todo mundo sentadinho na mesa, sem celular. Então, nós vamos comer olhando para a comida, respeitando a primeira comida. confusão. É o mais degradante. Sabe assim? Engolindo o celular. Engolindo. Não, comendo e digitando, né? Isso, sabe? Você não sabe nem o que está comendo e você não olha para as pessoas. E é um momento sagrado aquilo, né? Então, tem que criar algumas regrinhas. Por exemplo, antes de dormir, meia hora antes ou uma hora antes, desliga o Wi-Fi. Eu desligo o Wi-Fi. Meu filho, no começo, queria me matar, mas eu fazia isso com a minha filha. Eu vou puxar o senão não desliga. Entendeu? Então, assim, os pais têm que suportar a raiva do filho. Normal, beleza, isso não vai me matar. Ainda bem que não usou a tesoura, né, para desligar o Wi-Fi. Cortar o fio, né? Cortar o fio. Não, porque daí ia ser muito prejuízo, né? Muito prejuízo, a gente que tem que pagar. Mas, assim, a criança tem que entender que essas regras são feitas para nos proteger, para resgatar. Sim, elas precisam do não também, né? Precisa, e depois, quando elas começam a perceber que o olho no olho é legal, por exemplo, a gente tem esses momentos de qualidade. Então, a gente desliga o Wi-Fi, para quê? Para ficar junto. É o momento onde nós ficamos juntos. Então, a gente vai lá, fica na cama e conversa um pouquinho antes de dormir, acalma o coração, rebaixa a velocidade, entendeu? E você só pode fazer isso se você estiver com a pessoa. Então, assim, resgatar esses momentos, tirando o celular do lugar, sabe? Conversando mais com os filhos, resgatando essas relações que hoje é o que está gerando esse mal
dentro da nossa sociedade, porque é o seguinte, a sociedade, ele é uma fotografia das famílias. Então, se a sociedade está adoentada, é porque as famílias estão adoentadas, o sistema da família está adoentado. Então, é ali que a gente tem que olhar. Quando a gente resgata as relações humanas, a gente resgata também essa humanidade dentro de casa, quer dizer, olhar no olho é humanidade. Então, a gente começa a resgatar o contato com os avós, que é aquilo que a gente estava começando a falar no começo, a autoestima das crianças, que você me perguntou, como que a gente prepara essas crianças depois para envelhecer? Cara, olha, a autoestima é o seguinte, é você ter consciência do que você é, independente da cara que você tem, independente do corpo que você tem, é você saber quem é você em termos de espírito e valores e princípios, é aquilo que ninguém te tira. Ninguém vai te tirar. Você vai morrer e vai levar, né? Que é o teu, é a essência, né? Isso. E nós estamos hoje atrelando a autoestima à aparência. A autoestima, ela não tem a ver com aparência. A autoestima tem a ver com o valor como ser humano, entende? Então é o seguinte, Zeiva, nós estamos confundindo, por exemplo, a nossa sociedade ela faz isso até porque o nosso sistema econômico ele favorece isso. A você valorizar as pessoas que têm posses materiais. E nós desatrelamos isso das pessoas que têm virtudes. Mas veja bem, qual é o ser humano que nós valorizamos de verdade? São os seres humanos que têm princípios e valores. Por quê? Porque você não compra coragem, você não compra disciplina, você não compra justiça, você não compra honestidade, paciência, dignidade, nada. Você não compra isso em padaria, em farmácia, em lugar nenhum. Isso cada ser humano tem que desenvolver por mérito próprio. Nem nós, como pais, podemos fazer isso pelos nossos filhos. A gente não pode desenvolver iniciativa pelos nossos filhos, não podemos superar a preguiça pelos nossos filhos, não. Eles vão ter que fazer o trabalho deles, entende? Então, o ser humano que nós realmente valorizamos, no fundo, são esses virtuosos, porque eles carregam um grande tesouro. Agora, o dinheiro, ele pode ser dado. O dinheiro, ele pode vir de outras fontes. E a gente acaba valorizando as pessoas que têm posses materiais sem levar em consideração se a pessoa é bom caráter ou não. Entendeu? Então, esse erro da nossa sociedade hoje também prejudica demais essa noção de autoestima que nós estamos tendo hoje. Então, nós estamos fazendo uma confusão, entendeu? Entre, por exemplo, entre o que é ser realmente um ser humano rico de verdade, né? Rico de virtudes e rico material só. Estamos confundindo também desejos com necessidades. Olha que coisa, né? E o desejo, ele é muito incentivado pelo marketing. Então, cada hora que você pega uma propaganda, você é inundado de desejos, porque os desejos estão atrelados ao nosso corpo. Então, o nosso corpo quer beber, o nosso corpo quer comer, o nosso corpo quer transar, o nosso corpo, ele é ligado às questões instintivas e animais. Mas o nosso espírito, ele está atrelado às nossas necessidades. Então, por exemplo, diferença de desejo e necessidade de forma prática na vida. O adolescente, ele vai falar assim, mãe, eu quero uma calça da marca X, que custa não sei quantos mil lá. E a necessidade dele é o quê? É só ter uma calça jeans. Entende? A marca é uma questão do desejo dele, que está atrelado ao status. Porque os amigos têm. O desejo pode ser um sanduíche e tal, para aquele momento. E como vem pedido em cima de pedido, desejo em cima de desejo. Precisa ter limite. E esse desejo, né? Ele não alimenta a pessoa. Por quê? Porque a quantidade de nutrientes que tem, por exemplo, nesse sanduíche, não atende às necessidades do corpo dele. Então, quer dizer, ele continua com fome, ele come, encheu a pança, mas o corpo dele ainda é desnutrido. Então, por isso que a gente vê muito obeso desnutrido. Porque o obeso, às vezes, ele está comendo coisas que não têm os nutrientes que o corpo precisa, entendeu? Então, são essas confusões que a gente está tendo hoje, sabe? E ficam dependentes daquilo, né? Que é ruim.
E tudo por Não é falta de verdade? discernimento. Você vê? Uhum. Deus nos deu cérebro, Deus nos deu o pensamento para poder fazer a diferenciação e a gente não consegue fazer com toda a É. informação, com todo acesso à informação que nós temos hoje, nós estamos sendo incapazes de fazer escolhas saudáveis no nosso dia a dia, Até entendeu? porque a maioria dessas informações também, chega muita coisa, né, Meire? Sim, Então, a maioria é coisa que não precisava chegar, mas a gente e acaba vendo, acaba sabendo. claro. Não, e não tem como a gente filtrar muito isso, quer dizer, o que vai chegar. É por isso que eu Uhum, falo assim, né? A única saída que nós temos é trabalhar a responsabilidade. Então, por exemplo, uhum, a informação, ela está livre para todo mundo. E a uhum, informação vem de qualquer jeito, como você falou, vem tudo misturada. Quem tem que fazer o trabalho de estudar e criar um posicionamento próprio somos nós, uhum. entendeu? E é o que a gente não quer fazer, Filtrar tudo, porque né? tem que estudar. Isso, você entendeu? Uhum, Porque a gente tem claro. que estudar. E aí a gente não quer, porque nós queremos que um especialista diga o que tem que fazer, porque daí não tem que pensar, você É, entendeu? e a gente tem que refletir, como você vinha falando, Isso. para saber sacar, sentir exatamente aquilo que a gente precisa, Isso. né. E é por isso que eu acho que nós estamos vivendo uma sociedade muito preguiçosa, preguiçosa de pensar, a pessoa tem preguiça de pensar, a pessoa tem preguiça de se esforçar. Então, nós estamos muito mimados, com muito conforto. Então, a tecnologia ela trouxe um conforto que nós nunca tivemos enquanto seres humanos. Então, se Uhum. você pensar nos nossos avós, os nossos pais, a vida deles era muito mais dura. Então, eles trabalhavam muito mais que nós, e nós trabalhamos um pouquinho, a gente está se queixando, sabe? E é Uhum. por isso que a gente inventa nome para tudo, sabe? Então, É, assim, então, todo mundo hoje tem TDAH, todo mundo não pode isso, não pode aquilo, ai, isso. ai, porque agora eu sou muito frágil. Aí a gente vê a gente estava falando do negócio de mãe sanduíche, né? É, De, é. de que hoje nós temos as mães sobrecarregadas, tal, mas eu juro que eu sempre achei que as mulheres são sobrecarregadas, são mesmo, entendeu? Mas antigamente elas não se queixavam tanto e Aham. também era normal. Hoje a gente questiona, sabe? Do Uhum. tipo, ah, é claro que eu acho que faz parte do nosso desenvolvimento o questionamento, óbvio, mas eu percebo assim que da mesma forma que os jovens reclamam do trabalho, por exemplo, né, o filho de uma amiga minha, ele foi assim, tem 21 anos, foi pegar o primeiro emprego e tal, né? No terceiro dia ele desistiu. Ah, Eu não eles vou mais reclamam trabalhar. de tudo, Eu né. falei assim: "Ah, por que que não foi?" Aí ele disse assim: "É porque eu fiquei cansado. Porque Olha tem que só. ficar lá em pé o dia todo e não É, pode tem que sentar carregar na loja, coisa, a loja é. não Meire, deixa sentar." você É. sabe que a juventude de hoje, Zeiva, ela não está mais se direcionando para fazer, por exemplo, carteira de motorista. Uhum. A preguiça de ir na autoescola, de É. enfrentar os obstáculos, os exames da legislação de Isso. trânsito, é mais simples pegar o Uber. Vai no Ai, cartão meu da mãe, da pai, avó, do tio, Aham. do vizinho, meu do primo, Deus. Nossa, eu me mas lembro, eu sempre vai quando de Uber fiz agora, porque é 18 mais fácil, anos, né? eu Gente, queria minha então, carteira de é motorista. lógico. Nossa, meu pai me Você forçou a dirigir também, com né? 14 anos. Nossa, eu comecei a dirigir com 14 também, meu pai me Isso, ensinou, mas porque A com era gente 18 eu queria a necessidade. era uma carteira. conquista. Ter aquele Era, documento era uma conquista. Era uma isso. etapa até importante, bacana da vida com 17, É, 18 anos. mas Hoje E eles era uma não fazem conquista, a carteira porque é, tem o mas você verdade. aplicativo, sabe, também é né? bom que não façam, porque eu tenho notado, Meire, os Hã. jovens estão completamente desligados. Essa história do TDAH que está em voga é impressionante. Eu vejo assim, eu tenho 65 anos, eu esqueço algumas coisas, Hum. Paulo esquece algumas coisas, mas Quando eu quando você esqueço, alguém vê chama a minha atenção. uma pessoa de 20 anos, 22, totalmente desligada. "Ah, Zeiva, nossa, eu ia te responder, não respondi". Zeiva, essas áreas, como eu estava falando, de atenção, foco,
exigem esforço. Sabe como que a gente desenvolve isso? Lendo. Cadê que o povo lê? Cadê? Ninguém lê Não tem mais. ninguém lendo. Estudando, Eu aprendendo, né? Eu encaixo Como um livro você atrás quer. do outro. Isso, então, Zeive, Paulo, entende? Como nós vamos querer jovens que tenham capacidade de planejamento estratégico, que tenha foco, que tenham atenção, se eles nem ao menos fazem nenhum exercício mental para desenvolver essas áreas cerebrais? Entende? Não tem disciplina, ninguém força eles a nada. Então, assim, é lógico que vai ficar desatento, porque a nossa mente, por natureza, é desatenta. Nós E nascemos falam o assim. português errado, Então, escrevem errado. e a gente só É uma consegue tristeza. desenvolver isso exercitando a mente. Mas como a gente toma pílula para tudo, achando que a pílula vai dar um gás ou fazer tudo que ela precisa fazer, e a gente não desenvolve essas áreas, nós estamos realmente emburrecendo, porque não usa a massa encefálica. É Sabe? verdade. É Como que porque eu é mais quero- ó, fácil, Meire, ficar ali assim, ó, vendo Ser videozinho comodista, né? do que isso, buscar livro, pegar o livro, ler, esse é o cheirar nosso o problema. livro. E o que Esse é o tem nosso problema. e o que É a tem, né, mesma Mary? coisa. Oi, Ó, desculpa. é a mesma coisa que o cara que quer ficar bombadão, aí ele fala assim: vou botar hormônio, mas não vou para academia. Você acha que vai ficar bombado? Não fica nunca. Entendeu? Pode falar, Paulo, desculpa. Não, eu queria dizer só que hoje o comodismo é tão grande com essa tecnologia, com internet, com teoricamente facilidades, que temos uma geração enorme de produtores de conteúdo. Todo mundo é produtor de conteúdo. Muitos jovens querem ser desenvolvedores de joguinhos na internet para ficar ali naquele mundo. Não, e porque Eles têm sabem um lado que se bacana, der mas certo, também tem um ganha lado bem, que é claro. triste, né? Até. Isso. Mas a Mas eles só leitura querem o resultado, eles não falta querem o muito. processo. Não Porque querem o o processo É processo. querer ter um exige filho disciplina. sem passar pela dor do parto, né? É sempre assim a Exato, coisa. Eu aprendi né? isso. Então, esse é De o qual... problema dos jovens, eles querem o resultado e não entendem que tem um processo. Aí eles sofrem no processo porque eles não desenvolveram desde pequeno a disciplina, a responsabilidade, eles não desenvolveram isso. E é óbvio que eles vão sofrer em algum momento, porque para você desenvolver isso é um pouco sofrido. Por exemplo, ó, eu coloquei meu filho na academia para ir comigo quando ele tinha 12 anos, que aí podia, 12 anos. Cara, ele ficou 2 anos indo de cara feia, porque ele não queria ir, né, até criar hábito. Quando ele fez 14, aí ele pegou hábito, gostou. Aí ele já não reclamava mais e ia por hábito. Mas olha só, para desenvolver esse hábito foram 2 anos de cara feia. De cara feia. E não é qualquer mãe que aguenta esse processo aí de transformação, né? Eu dizia para ele assim, Paulo, que eu amo fazer minha ginástica. Ele atrapalhava meu treino porque eu tinha que eu pisava no freio para poder treinar ele, né? E eu falei assim para ele quando ele começou a gostar. Eu falei assim, olha, por amor eu não desisti de você, porque dava muita raiva. Eu falei para ele, era muito mais fácil para mim falar assim, fica em casa, já que você não quer ir, não vou ficar forçando meu filho, né? Porque as mães pensam assim também, né? Ai, coitado, fica forçando o menino a fazer uma coisa que ele não quer, né? Então eu falava assim para ele assim, você não escova o dente? Ele falou, escova o dente todo dia? Escovo. Não toma banho todo dia? Toma. Você não vai para a escola todo dia? Sim, então vai fazer academia todo dia, porque ginástica tem que ser feita todo dia. Não tem negociação, né? Aí acostumou, aí agora vai sozinho, tá amando e tal. Hein? Mas é você a vê, tal né? coisa do você falar não e também insistir naquilo que você sabe que vai ser bom, né? Porque, desenvolver hábito é muito difícil. E a gente não pode desistir. Exige sabe? muito da gente, né? Isso, e os pais, eles têm que entender que é difícil, até para eles, até para os pais, até para adulto, é difícil criar um hábito positivo. Cara, uma coisa que a gente tem que entender em educação é o seguinte: a criança não tem as áreas da força de vontade, disciplina, responsabilidade desenvolvidas ainda, ela só vai desenvolver isso na adolescência. Então, uma criança pequena não tem a mínima condição de tomar nenhuma decisão na vida dela, porque ela não tem cérebro para isso. Não está formado ainda.
toda decisão são os pais. Os pais que têm que dizer, é isso que você vai fazer, é isso que você não vai fazer, até chegar mais na fase adulta. Pulso firme. Firme, Pulso essa firme. É. Pulso firme. É que às vezes Entendeu? os pais também se cansam, né? De tanto Cansa. pulso firme, Sabe daí Educar entrega, joga a toalha. Sabe o que eu queria Educar falar? cansa. Enche o Aham. saco, você entendeu? É verdade. Não é fácil. Ó, Este- o amor, tem que ter muito amor para a gente não esgoelar a criança. É Este verdade. foi o Muita vontade. episódio, viu, Mary? Hã? Este, Zeiba, foi o episódio que passou mais rápido o tempo. Pois Porque é, Meire, eu acho que nós essa vamos ter que te Meire chamar aqui é uma de máquina novo. de inteligência Mas por que e eu de estava colocação de insistindo palavras. tanto e a gente vendo a agenda? Porque a Meire é fantástica, é Nossa, isso, que show é o de profissionalismo, comunicação. é a quantidade de conteúdo que essa E ela mulher deu tem. pitaco, deu alerta, deu dicas que cada um que A cuida gente da fala sua de vida, tudo, né? que sabe É. de como educar seus filhos, que todo mundo é especialista, todo mundo Sim. tem seu estilo, seu jeitinho. Verdade. Mas as dicas estão aí. Foram faladas verdades que muitas, Uhum. talvez E muitas até pessoas não queiram doloridas. ouvir, mas pode doer até um pouquinho, mas são Mas são importantes que cada importantes. um tenha o discernimento, Zeiva, É, acima de tudo, para filtrar essas palavras maravilhosas da Meire Sami, para que a vida seja melhor para todo mundo. Meire Camilla, Meire você Camilla, é uma perdão. máquina humana. E você Ah, tem não, essa fantástica. essa alegria, essa espontaneidade que contagia a gente. Acho que ai, vamos que ter que bom. chamar, porque ainda tinha Vamos, mais com o maior coisas para a prazer. Vai gente ter segundo conversar. tempo aí. Vai. Claro, com o maior E, prazer. e deu um jeito na agenda. É. Meire Camilla, você é maravilhosa. Eu Ah, te Zeiva, olha, foi um agradeço prazer. muito, muito, muito A de gente pode marcar coração. umas 2h, né? Um pouquinho antes dela ir para a academia. Isso, eu antes da Sim, meditação. já que você vai às 5 para a Entre 1 e academia. Aí a gente já faz junto. É isso aí. Meire, foi Sensacional. fantástico ter Fiquei você aqui com a encantado, Zeiva. gente. Obrigada, eu que E, agradeço imenso. e a gente vai querer, de repente, ter você aqui novamente, se a tua Pode agenda contar assim comigo. permitir. Claro. E só agradecimentos, Ai, obrigada. Eu Te agradeço desejo demais. um mundo de felicidade, porque você é Obrigada. fantástica. Obrigada, Minha gratidão obrigada, Paulo. eterna. Minha Obrigada, gratidão Laura, também. que está aí nos bastidores. A Larinha, Lara, a nossa, a a querida nossa Larinha. mesária aqui. Isso. Velho Pode Tudo te agradece Yes. e a gente ainda vai ter mais papos pela frente, meu amor. Beijo, Meire. Muito obrigada pela tua presença. Obrigada. Gente, obrigada por Parabéns. estarem com a gente aqui assistindo mais um episódio. Espero que a gente tenha contribuído com muitas dicas legais para vocês. Nos sigam nas redes sociais, se inscrevam no YouTube, ativem o sininho e recebam semanalmente os nossos vídeos, tá bom? Beijo para vocês. Obrigada por beijo, tudo. Um grande Até. abraço. Muito obrigado.